Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele é o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado. Prazer é meu. Deputado, a pergunta que não quer calar: reforma tributária sai antes do recesso ou não sai? Eu tenho convicção que sim, né? Nós estamos construindo, desde um debate que se iniciou em 2019, né, no debate mais recente, uma discussão ampla com a sociedade civil, com os entes federados, né, com todos os setores da economia, para que a gente pudesse, de fato, ter uma reforma tributária que seja aprovada, atendendo, sobretudo, o interesse do país. Eu acho que nós chegamos agora na reta final, né? Se fosse para falar como linguagem de futebol, eu podia dizer que agora a gente está indo para a final. Agora, como é que estão as negociações e as conversas com os governadores, principalmente em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional? Olha, a gente avançou bastante, né? É importante dizer que é um movimento, acho que muito importante que que nós avançamos, foi exatamente a disposição da própria União colocar recursos, né, de forma exclusiva da própria União no Fundo de Desenvolvimento Regional. A gente nunca teve uma manifestação como essa, né, da União colocar o recurso em favor do desenvolvimento regional, para que esse recurso possa ser transferido para os estados do nosso país. Então, eu acho que esse gesto consolida, de fato, que nós agora vamos para votar uma reforma. Os critérios de distribuição, nós estamos num debate, né, com os governadores, né? Nós tivemos uma sugestão do Concefaz aos governadores e para nós também, para que a gente possa construir o melhor modelo, que esse modelo possa constar do texto. Mas o governador de São Paulo, o Tarcísio, andou reclamando aí do texto, né? Não, o governador Tarcísio, eu acho pelo contrário, a gente tem que registrar uma manifestação do governador, que foi dizer, inclusive, que pela primeira vez São Paulo está a favor da reforma. Eu acho que esse foi um sinal muito importante, porque ele é emblemático, né? Lógico que São Paulo é um estado que é o maior estado, tanto produtor como consumidor do nosso país, então tem uma importância muito grande do ponto de vista não só econômico, mas também político. E o que ele disse foi o seguinte, foi que daquilo que o Concefaz tinha colocado ali como deliberação do Concefaz, havia discordância de São Paulo em alguns pontos. E nós firmamos um compromisso político liderado pelo presidente Arthur Lira, né, essa reunião foi na residência oficial da Câmara, de continuarmos esse debate para encontrarmos uma solução que seja uma solução que contemple a federação como um todo, inclusive o Estado de São Paulo. Então, eu acho que isso é possível. Ele ficou de me mandar essa sugestão para que a gente possa equacionar isso, não só em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, mas também em relação ao Conselho Federativo. Agora, um dos principais entraves na negociação foi justamente essa perda de arrecadação alegada pelos estados. Quais que são as principais reivindicações dos governadores em geral, não falando só do governador de São Paulo? Não, as perdas, na verdade, elas são, do ponto de vista federativo, elas têm um dispositivo muito importante no nosso texto que nós colocamos, que é praticamente o seguro-perda, né? A gente ali tem uma trava, tem um percentual da arrecadação global que a gente reserva para eventuais perdas dos entes federados, estados e municípios. Seguro-perda é 3 bi? São 3% 3%. do que for a arrecadação. Uhum. Então, do bolo que foi arrecadado, 3% nós vamos travar ali para garantir que, se houver eventual perda para o Estado, por determinado município, esse recurso vai ficar exatamente para compensar essa eventual perda. E, além disso, a gente tem uma transição também, que é uma transição longa, né? Essa transição serve também para mitigar essas eventuais perdas. Portanto, com o crescimento econômico que está projetado, né, com a própria o aumento da eficiência na arrecadação, né, porque com a simplificação mais pessoas, mais empresas vão estar incluídas nesse processo, com o impacto, inclusive, de aumento da formalização, que a gente acha que também a reforma vai trazer, isso vai também trazer
um aumento de arrecadação, que vai mitigar essas eventuais perdas. Agora, a pressão dos estados ela deve ser mais intensa no Senado para reduzir essas eventuais perdas, uma vez que a Casa representa aí os entes federativos. O senhor já teve conversas com os senadores sobre essa reforma e como que vai ficar? Sim, nós tivemos a própria, desde a Constituição de 2019, né, nós tivemos uma comissão mista no Senado Federal que tratava das duas PECs, da PEC 45 e da PEC 110. Essa comissão era formada por 25 deputados e 25 senadores. Então, na verdade, a gente tem uma discussão que foi bastante debatida tanto no Senado quanto na Câmara. Aliás, é importante destacar que muitos temas que estão no nosso texto foram sugestões a partir da própria PEC que veio do Senado. Então, esse tema está bastante debatido. E também nessa própria discussão federativa, nós temos vários senadores que já estão participando, que participaram, alguns participaram inclusive da reunião com os governadores. Então, é importante destacar que essa construção que nós estamos fazendo, ela tem a participação expressa de todos os governadores, né? Então, isso também eu acho que vai facilitar e enriquecer esse debate no próprio Senado Federal quando a reforma chegar lá. Agora, quais são os principais pontos de preocupação da reforma? Olha, os principais pontos que nós estamos endereçando na reforma, primeiro é ter um novo sistema tributário, né? Porque o sistema tributário que a gente tem hoje no país, ele é caótico, né? Nós temos um sistema que tem uma legislação que é absolutamente confusa, porque você tem normativos que mudam todo ano. Só para você ter um exemplo, eu fui numa empresa recentemente que o compliance tributário dessa empresa registrou que, olha, nós só esse ano de 2022 tivemos 3.600 normas editadas por municípios, estados e União, né, para poder você observar essas normas. Ou seja, o que é que quer dizer isso? É você, quando você vai calcular o imposto que você tem que pagar, eu tenho que estar ali atualizando no meu sistema novas normas que são editadas durante o ano. Isso traz uma complexidade absurda. E isso traz um custo, porque você tem que ter alguém ali para fazer esse trabalho na empresa. E esse custo está repassado também para o preço final, daquilo que o consumidor vai pagar. Então, o que é que a reforma está trazendo? Está trazendo simplificação tributária, ou seja, você tem um sistema que seja absolutamente simples, com a legislação que traga segurança jurídica, né? Que não dê margem à interpretação, né? Que tire a acumulatividade que a gente hoje tem no nosso regime. O que é acumulatividade? É você pagar, né, imposto sobre imposto, como a gente tem hoje, você não conseguir recuperar esse imposto para ter uma neutralidade no sistema, que o que a gente tem hoje, e o cidadão não sabe, né, você que está me assistindo agora, né, o que é que a gente paga hoje no país? Nós pagamos imposto sobre imposto e embutido no preço. Então, a gente também não sabe quanto paga. E o que deixa o produto muito mais caro também. O que deixa o produto muito mais caro. Então, o consumidor vai saber quanto está pagando, porque nós vamos tirar esse imposto que hoje é cobrado por dentro do preço e o consumidor vai saber quanto ele paga por fora. Ou seja, as pessoas vão ter que dar o preço do produto ou do serviço e o imposto vai estar ali por fora. Então, nós vamos saber quanto estamos pagando. Então, a transparência também é muito importante no sistema tributário. Então, são basicamente esses pontos, né? Além da justiça tributária que a gente vai ter. Nós estamos buscando também um sistema mais progressivo, porque o sistema nosso é muito regressivo. O que quer dizer isso, né? Regressividade. Regressividade quer dizer o seguinte, é que no sistema atual da tributação sobre o consumo, quem ganha menos termina pagando menos. Né? Por quê? Porque você tem o mesmo tratamento para todos. É diferente, por exemplo, nós não temos uma tabela como você tem no imposto de renda por faixa de salarial, né? Por faixa de renda. É diferente. No consumo, todo mundo tem o mesmo tratamento. Então, é lógico que se você ganha menos, né, você termina comprando muito mais caro. Né? Porque pesa muito mais no seu bolso, pesa muito mais no seu bolso. Uhum. Isso é ter um sistema regressivo, e nós temos no nosso país. E o que a gente quer fazer é ter um sistema progressivo no consumo. E o primeiro passo é ter uma reforma tributária que traga isso, simplificação, que traga essa transparência, porque
porque a própria sociedade vai poder controlar e poder cobrar, né, do Estado nos seus 3 níveis, né, município, União e Estados, né, vai poder cobrar, inclusive, a volta desses impostos, né. Um outro ponto importante, só para não esquecer, é que a tributação nós estamos levando da origem, como é hoje, para o destino. Significa dizer que o cidadão de Brasília, o cidadão do Rio, de João Pessoa, de São Paulo, aquele imposto que onde ele está comprando, o imposto fica onde ele está comprando. Então, isso é muito importante. Vai ser investido no seu estado. Vai ser investido no seu estado, que hoje é diferente. Hoje você compra uma coisa que, às vezes, o imposto está sendo transferido. Às vezes, não. Hoje é transferido parte desse imposto para outro estado, onde é produzido o bem. Hoje, aqui não. A gente está fazendo como a tributação é sobre o consumo, não há nada mais justo do que o imposto do consumo ficar onde ele está sendo consumido. Onde o produto ou bem está sendo consumido. Onde o produto está sendo vendido. Exatamente. Então, mesmo que ele veio de São Paulo, ele veio para Brasília, o tributo vai ficar em Brasília. Vai ficar em Brasília. Vamos admitir, por exemplo, um serviço, né, uma compra numa plataforma digital, né, que você está comprando e esse serviço está no outro lugar. Então, se eu estou comprando aqui, esse imposto vai ficar aqui. Então, isso é muito importante para o cidadão, né, para entender que, olha, essa é a relação que a gente vai ter. E isso vai possibilitar que a gente tenha um controle social muito mais efetivo, né? Porque a gente vai ver ali, a gente vai saber quanto está pagando, quanto o município, o Estado e a União estão recebendo, e vai poder cobrar também a volta desse imposto para o cidadão de forma muito mais efetiva. Perfeito. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E agora a Isabela Macedo, nossa produtora, está no estúdio e tem uma pergunta para o senhor deputado. Vamos ver aqui no telão. Olá, deputado. O prazo previsto no texto para distribuição da arrecadação é de 2029 a 2078. Existe algum receio de que essa questão venha a ser judicializada e que os estados peçam mais tempo e impeça que essa regra seja totalmente adotada no futuro? Tá aí a pergunta da Bela. Muito bem, Isabela. Nós estamos construindo, né, uma solução de transição que também está nesse debate com os governadores, né? E com os entes federados, né, com os prefeitos, com os governadores e com a própria União, né? E eu sei que tem uma preocupação, inclusive, também posta no próprio Supremo Tribunal Federal, que também nós, como é uma emenda constitucional, nós também estamos conversando com o Supremo, com ministros do Supremo. É importante também que todos estejamos convergindo, né, para esse tema. Então, isso está no nosso texto, nós estamos discutindo, faz parte desse acordo político que nós firmamos com os governadores e também com os prefeitos, né, com a Confederação Nacional dos Municípios, através do presidente Paulo Zuccoski, com o presidente da Frente Nacional dos Municípios, o prefeito Edivaldo de Aracaju. Nós estamos construindo um modelo federativo que dê mais segurança para todos. Então, esse é o que é o conceito e é aquilo que estará endereçado no nosso relatório. Então, essa solução que estará dada, né, no texto, já que eu me comprometi e não vou mudar aquilo que foi compromisso nosso, né, isso vai estar endereçado ao final desse entendimento federativo, que eu acho que com isso aí nós teremos total segurança, né, para que não haja, inclusive, judicialização, porque será fruto de um acordo celebrado com todos os entes federados. Agora, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo divulgou um relatório que diz que a reforma vai elevar em 261% impostos de serviços. É possível precisar como que vai ser esse impacto? É isso mesmo? O que eu vi desse... Eu não vi, me chegou uma narrativa, né? Primeiro, você falar que vai levar 260% de imposto, é muito, ter né? Um nível de não sei quantos por cento para você elevar. Então, não sei qual é o aspecto, como eu não vi... E aí a gente não vai conseguir comprar mais nada, né? Aí seria um absurdo, né? Não dá para pensar nisso, né? Eu acho que a gente tem que tratar as coisas com seriedade.
O que eu posso falar em relação ao setor de serviços com muita tranquilidade é que nós temos, por exemplo, dos 73% do PIB que representa o setor de serviços, é um setor extremamente importante, né? Nós temos aí grande parte que já está endereçado no próprio texto. Então, é importante a gente dizer para você que está me assistindo que dos prestadores, do número de empresas, né, que compõem a prestação de serviços, né, dos CNPJs, 90% desses CNPJs estão no Simples Nacional, então, que está fora da reforma. Então, eu não sei como é que foi feito esse cálculo aí, mas então eu já estou tirando aí 90% dessas empresas. Segundo, se a gente for considerar a PIB, né, 23% do PIB de serviços está no setor público, que também está fora. Então, outros quase 20% são meio que a gente chama de meio de cadeia, né? São aquelas pessoas que recebem, aquelas empresas que vendem também para empresas, portanto, tem neutralidade na reforma tributária, né? Aí você tem serviço de saúde, então também tem um tratamento diferenciado no nosso texto. Serviço de educação, que tem um tratamento diferenciado. Aí tem serviço financeiro, que engloba consórcio, engloba bancos, engloba seguros, tudo isso também está fora, né? Então, você fica com um residual aí que, sinceramente, eu acho que será muito pequeno. Eventualmente, tem aqueles serviços que são contratados por pessoas que só têm uma renda muito grande e têm capacidade de contratar. Talvez sejam esses serviços que possam ter impacto. Não desse, que você dizer que vai ter um impacto de 200%, isso não dá para levar a sério. Você dizer que tem impacto sobre a alíquota de 200%, fica parecendo que você vai aumentar em 200% um produto. Se for essa conclusão, eu acho que não dá para levar a sério, né? Não tem alíquota que possa nem levar isso a sério. Então, eu acho que é preciso a gente esclarecer a população, né, de que esses estudos todos que nós estamos fazendo, que nós estamos levando em consideração, são os estudos que nós estamos fazendo com dados dos estados, com a alíquota dos estados, dos municípios e da Receita Federal, que é o que eu tenho, é o que eu posso me basear, né, efetivamente para fazer um estudo sobre o sistema tributário. Aí, estudo de dizer que tudo bem, cada um vai defender a sua vamos dizer, a sua tese, né, mas não dá para você enfrentar a tese sem que haja fonte de referência e uma demonstração objetiva, né, com base científica naquilo que está se apresentando. Portanto, a gente está muito seguro do que está fazendo e que a reforma, pelo contrário, a reforma vai trazer uma coisa que é muito importante, que vai trazer produtividade. A reforma vai trazer crescimento econômico. A reforma vai gerar emprego, que é isso que nós queremos. Nós queremos um país que possa estar gerando emprego para todos os cidadãos, né? E se nós continuarmos como a gente tem um sistema que é caótico, esse sistema ele é responsável por 80% do custo do Brasil. Eu não vi ninguém falar nisso. Era bom que essas confederações apresentassem, por exemplo, quanto custa, né, esse sistema tributário atual, retirando competitividade do nosso país. Isso sim, tira emprego. Isso faz com que a gente não oferte mais emprego para o nosso jovem, para o nosso cidadão. Então, é nisso que nós estamos centrados e é nisso que nós estamos trabalhando para ter um país mais moderno, né, que possa gerar mais emprego, que possa ter mais renda e que traga crescimento econômico. Porque o maior problema que nós temos hoje é que o Brasil não tem crescimento econômico porque não tem mudanças estruturais importantes. E o que é mudança estrutural importante? Por exemplo, a gente tem um sistema tributário que tenha segurança jurídica. Porque hoje, sabe o que acontece na prática? O empresário que está nos assistindo aqui, ele paga os impostos, calcula os impostos e depois de um tempo ele é fiscalizado novamente. E aquilo que ele pagou há 3, 4 anos atrás, muitas vezes ele é fiscalizado e tem uma multa porque
se tem um novo entendimento daquilo que ele pagou. Isso gera segurança jurídica e, no final, isso vai, sabe para onde? Para o preço do serviço ou do produto. E quem paga somos quem? Somos nós, consumidores, todos os cidadãos, que é quem paga, no final, a conta. Porque não tem esse negócio de dinheiro do Estado, do município, da União. O dinheiro é da carteira de cada um de nós, né? O dinheiro público, na verdade, é o seu dinheiro. É o que você paga, que está me assistindo agora. Então, é esse cuidado que a gente está tendo com a reforma tributária. Perfeito, deputado. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo. A gente volta já já com 2 perguntas do mercado financeiro. Bem. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele é o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, o mercado financeiro está louco para saber que a ideia de uma alíquota ampla é consenso sobre o que seria uma reforma ideal. Até que ponto o senhor entende que as exceções apresentadas no texto, que aí incluem até a expressão alimentos destinados a consumo humano, por exemplo, são prejudiciais para a reforma? Ali nós temos um conceito de reforma, que é, primeiro, você ter o IVA de base ampla seria o mundo ideal. Não dá para a gente fazer no nosso país. Então, nós adotamos uma alíquota, que seria a alíquota padrão, uma alíquota reduzida e a alíquota zero para determinados casos, como eu vou dar um exemplo aqui de medicamento para câncer, que hoje tem alíquota zero. Eu não vou taxar isso. Então, nós estamos permitindo que a gente mantenha essas diferenças. A gente não vai onerar a cesta básica, por exemplo. Então, nós estamos prevendo também a condição para que não se onere a cesta básica. Então, e alguns serviços, eles têm, por ter uma cadeia muito específica, não se pode aplicar o IVA. Então, nesses sistemas, como está, por exemplo, o sistema financeiro, o sistema de seguro, por exemplo, então, nós temos uma tributação específica que será detalhada na legislação complementar, porque ela é exatamente específica. Agora, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais tem sido objeto também de bastante divergência aí entre os governadores. Como assegurar que a existência do fundo não vai perpetuar aí uma nova guerra fiscal, dessa vez aí voltada para os cofres da União? Nós estamos trabalhando no modelo que é de transição, onde a gente está discutindo isso com os governadores. Pela primeira vez também nós temos à disposição da União aportar recursos, tanto que nós estamos criando um fundo para se honrar esse contrato de benefícios fiscais que estão previstos até 2032. Então, eu acho que essa equação a gente está fazendo, mas é importante destacar também que o ministro Fernando Haddad está sendo muito correto, tanto na disposição de aportar os recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, quanto também para garantir que não haja quebra de contrato naqueles benefícios que foram dados e que o Congresso convalidou no PLP 160, que vai até 2032. Agora, outro ponto presente no texto aí da reforma tributária é o cashback de impostos. Há aí um consenso sobre como que isso vai funcionar? O cashback foi uma discussão no próprio grupo de trabalho, né? Nós estamos aí. O que significa isso? O cashback, na verdade, seria a devolução, né, do imposto para aquelas pessoas mais que precisam mais, né? Então, eu acho que é uma boa ideia, né, porque ela comunica com a sociedade. Apenas a gente tem que definir que cashback, qual modelo, né? O cashback, para mim, eu tenho um pensamento sobre cashback. No grupo de trabalho nós não tivemos consenso. Ainda a própria União também não tem uma definição de modelo de cashback. Então, como é uma boa ideia, mas o modelo ainda não está claro, o que é que nós fizemos? Remetemos para a lei complementar para que essa ideia, em a sociedade brasileira querendo adotar, ela possa ser adotada numa discussão mais profunda, que a gente possa ter efetividade, porque ela também serve para comunicar, para ser mais progressiva, né, dentro do sistema de consumo. Então, é uma maneira também de aproximar a sociedade num sistema mais progressivo. E eu acho que é uma ferramenta que pode sim ser usada se ela for bem desenhada, num modelo bem estruturado. Eu tenho certeza que ela vai funcionar muito bem. Deputado, um minutinho para finalizar. Vai ter aumento de preço? O consumidor, com a reforma tributária, vai sentir no bolso, vai ficar mais caro o arroz, o feijão, o serviço?
É essa a intenção ou não? Não, a intenção, muito pelo contrário. A intenção, vou olhar aqui até para o nosso consumidor, né? Para todo cidadão brasileiro que está nos assistindo. A intenção, e o que estará no texto constitucional, está travando, é que não há aumento de carga tributária. Isso é muito importante a gente dizer. A reforma ela vem para simplificar o nosso sistema, vem para trazer transparência, ela vem para facilitar a vida do cidadão, vem para facilitar a vida do empresário, vem para tornar o país mais competitivo, mais produtivo, para se gerar mais emprego e trazer mais transparência para que você, quando compre um produto ou um serviço, venha ali dizendo quanto você está pagando de imposto. E esse imposto cobrado por fora, ou seja, ele não vai estar embutido no preço. Então, isso é que eu acho que é fundamental e que nós estamos trazendo na reforma. A reforma não trará aumento de carga tributária. Perfeito. Obrigada, deputado. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigada a você pela sua companhia. Deputado, volte sempre. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.